Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria e um privilégio poder juntos estudarmos a palavra de Deus, naturalmente à luz do Espírito Santo, para entender e internalizar aqui os seus ensinamentos. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nosso cordial bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que vão nos assistir ou participar deste encontro apenas à noite. Como a maioria dos que nos assistem já sabem, abordamos ao longo do ano de 2020, desde o mês de março, início da pandemia, temas extraídos dos livros que compõem o Pentateuco, falando desde o paraíso à terra prometida e os seus respectivos personagens. Neste ano, iniciamos nossos estudos ainda abordando personagens. E neste primeiro semestre, nosso planejamento é estudar sobre o maior personagem, o maior de todos, Jesus Cristo, a sua vida e a sua obra. E neste primeiro momento, nesta primeira fase, como você já deve ter percebido, estamos abordando aspectos ligados à infância de Jesus, desse personagem maravilhoso que é Jesus. Já estudamos a identidade da divindade, já estudamos o relacionamento de José e Maria, o namoro, o milagre do nascimento de Jesus. No domingo passado, o reverendo Duzi abordou a questão da divindade de fraldas, né? Do seu início realmente. E hoje, encerrando esta fase, né? Do personagem criança, da sua infância, da sua juventude, nós vamos conversar sobre respondendo ao Redentor. Eu quero, naturalmente, focar aqui basicamente nos lances deste período qual? Da sua infância, do seu nascimento, da sua juventude. Então, eu quero focar neste período todos os eventos que efetivamente eram respostas àquele que veio com a missão de nos redimir, de nos salvar, de ser o nosso Redentor. Então, em função exatamente do tema que nós vamos estar abordando, que é encerrando esta fase da infância, esta fase da juventude do nosso Senhor Jesus. Para tanto, vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor nos dê um entendimento e, naturalmente, a aplicação dos ensinamentos que vamos extrair desse estudo, ok? Vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade gloriosa que tu concedes a nós, de juntos, embora virtualmente, podermos estar, ó Deus, estudando a tua palavra. Que teu Espírito nos ilumine, que teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para entender, Senhor, aquilo que tu tens para nós à luz da tua palavra. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ok. Como falado principalmente na aula passada, né? Praticamente nada se sabe sobre a infância, sobre a adolescência e a juventude de Jesus, salvo que foi criado lá em Nazaré, e isso nós sabemos em função dos registros, da história, dos filmes, que sempre se passa na época do Natal, não é isso? Mas exatamente é o que a gente tem efetivamente registrado como criado em Nazaré, na Galiléia. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os únicos que nos traz relatos da vida de Jesus e que foram aceitos de maneira unânime pelas pessoas que o conheceram, que tiveram um relacionamento com Jesus. E não apresentam nenhuma informação sobre o que aconteceu em sua vida durante esses 11 anos. Por que 11 anos? Porque nós temos
depois do nascimento, um registro, Jesus já com 12 anos, que é aquele encontro dele lá no templo com os mestres da lei. Apenas Lucas, provavelmente porque entrevistara Maria como parte da sua pesquisa, nos traz aqui no seu livro a história do nascimento, bem como os eventos que antecederam seu retorno a Jerusalém, quando voltava do Egito. Depois ele faz um registro aos 12 anos, quando permaneceu no templo, totalmente absorvido em discutir com os mestres da lei. O que ficou registrado então por Lucas, basicamente sobre essa fase da vida de Jesus, neste período, além do nascimento e o retorno do Egito para Jerusalém, está lá em Lucas, no capítulo 2, verso 40, que ele diz o seguinte, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, este é o único registro que fala efetivamente do período da infância e da adolescência de Jesus. Mas como eu disse lá no início, eu quero focar aqui os eventos e alguns acontecimentos que, além de responder aquele que seria, ou que foi, ou que é o nosso Redentor, confirmam os planos de Deus. É isso que eu quero hoje, nesta manhã, estar conversando com você à luz do texto que nós vamos discorrer aqui da Palavra de Deus. De acordo com o evangelista Mateus, todos os eventos que antecederam ao ministério oficial de Jesus tinham um propósito no plano de Deus. E isto, naturalmente, era a resposta àquele que haveria de nos redimir, a saber, Jesus. Veja o registro do profeta Oséias, lá no seu capítulo 11, a parte B do primeiro versículo, combinado com o registro que o evangelista Mateus faz lá no capítulo 2, verso 15. O que é que Oséias, o profeta Oséias, registra no capítulo 11, na parte B do verso 1? Ele fala assim, do Egito chamei o meu filho. Jesus, vocês todos sabem que depois do seu nascimento, da visita dos magos, dos pastores, de ter levado Jesus ao templo ali de purificação, ele fora para o Egito e lá ele ficou durante o tempo. Então Oséias, muito antes do nascimento de Jesus, muito antes de toda essa história, e olha que foram séculos e séculos, ele fez esse registro. Do Egito chamei meu filho. Está lá em Oséias capítulo 11, verso 1, parte B. E Mateus, já agora, com o nascimento do nosso Senhor Jesus, lá no capítulo 2, verso 15, ele diz, e lá ficou até a morte de Herodes. Lá onde? No Egito. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Oséias. Então, percebam a sincronização do Antigo Testamento com o Novo Testamento, fazendo com que tudo isso fosse algo realmente do plano de Deus, desde a existência ou da criação do mundo. Um outro episódio que mostra resposta ao Redentor é exatamente o encontro de José e Maria com Simeão, no templo da purificação, como era costume dos judeus. E Deus prometera a Simeão que não deixaria que ele morresse, não deixaria que ele viesse a falecer até que seus olhos vissem o Messias. E imagina, Simeão ali no templo, todo casal que chegava com uma criança, com um menino, ele queria ver, para saber se efetivamente era aquele o Messias que Deus prometera ao próprio Simeão de que ele o verificaria. E Lucas
e descreve esse encontro lá em Mateus, lá em Lucas, no capítulo 2, do verso 29 ao 32. Você pode ir confirmando essas referências e o texto, que é o que nós estamos estudando nesta manhã. E ele diz aqui, o Simeão, em Lucas capítulo 2, verso 29 ao 32, quando José e Maria chegam com aquele bebê. Ele diz o seguinte: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Era um bebê que José e Maria estavam colocando nos braços e nas mãos de Simeão. O que preparaste à vista de todos os povos, continua Simeão no texto. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Israel, eu, Israel, você, povo de Deus. E detalhe importante é que depois que Simeão abençoa José e Maria, aí ele traz uma palavra muito séria. Muito séria. Está na continuidade do capítulo 2, no versículo 34 e 35. Olha o que Simeão fala. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Em outras palavras, Simeão estava querendo dizer o seguinte: olha, este menino tem um propósito muito especial. E durante a realização do seu chamado, a realização do seu ministério, o destino de cada pessoa que o encontrar será revelado de modo que todos vejam. É por isso que Jesus, já no cumprimento de sua missão, João registrou as suas palavras lá no capítulo 5, versículo 24, dizendo o seguinte: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Percebe aí aquela palavra de Simeão lá atrás, quando levanta aquele menino e diz: Senhor, agora já vi a salvação. E diz aos pais dele: olha, este menino será realmente um marco. Será um marco na vida do povo de Israel. Causará queda e o soerguimento de muitos. Este é um evento que nós destacamos como resposta àquele que haveria de ser o nosso Redentor. Um outro episódio que responde ou confirma o plano de Deus para a missão do seu filho é o encontro de Jesus ainda adolescente com os mestres no templo. Lembram? Lembram desse episódio? Quando Jesus acompanhou seus pais, juntamente com a sua família, numa caravana à cidade de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. É uma festa que durava cerca de 8 dias, você conhece a história? Então, ao término da festa, depois de 8 dias, terminado aquele evento, eles viajavam de volta para a sua casa. E durante a volta, perceberam que Jesus não estava com eles. Um dia depois, porque era muita gente, né? Uma vez José estava na frente, outras vezes Maria estava na frente, outra vez estava atrás, e Jesus com os demais familiares, e eles imaginavam que Jesus estava ali junto com eles. E depois de um dia perceberam que não, que Jesus não estava. Então, eles desesperadamente voltam a Jerusalém à procura de Jesus. E esse texto está registrado em Lucas, no capítulo 2, versos 46 e 47. Olha como registrou Lucas isto. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado com os mestres, ou entre os mestres, ouvindo-os
e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Imagina, esse termo maravilhado aqui no grego e hebraico é como se eles estivessem estarrecidos, fora de si. Caramba, isso é um gênio! Como é que pode um adolescente, uma criança dessa, estar discutindo temas tão importantes como este, nos trazendo instruções, nos trazendo informações? Além de responder, ele perguntava. Isso me lembra uma reportagem que está sendo veiculada na mídia, num jornal de âmbito nacional, em que eles estão focando nessa semana crianças geniais. Então eles estão focando diversas crianças em diversas atividades que na sua tenra idade, muito novo, estão fazendo coisas que seus pais ficam admirados e não sabem o que fazer. E nessa semana, ontem especificamente, foi falado de uma criança de 3 anos, né, que ainda não começou a ser alfabetizada e que já se despertou para a língua inglesa, sem mais nem menos. Vendo alguns desenhos, vendo algumas coisas, começou a despertar e a criança entende completamente e fala fluentemente o inglês, sem nunca ter ido a uma escola de inglês. E seus pais, muito pobres, sem recursos, já não sabiam mais o que fazer e começaram então a querer aprender a falar inglês para poder conversar com essa criança. E hoje, já com seus 5, 6 anos, já quer falar russo, já está procurando exatamente essa língua para poder desenvolver. É um gênio na área de cálculos e tudo mais. Era exatamente isso que aqueles homens, que aqueles mestres, pensavam a respeito daquele adolescente que estavam ali conversando com eles. Isso era um episódio que respondia naturalmente dentro dos planos de Deus aquele que seria redentor, salvador de nossas vidas, de nossas almas. Mas não paramos por aí. Temos aqui ainda um outro episódio dentro desse contexto que chama muito a nossa atenção, que fora a resposta ao Redentor, que consta nos planos de Deus, naquilo que dissera aos seus pais quando o encontraram. Nós dissemos anteriormente que José e Maria já há 3 dias procuravam Jesus. E de repente, ao final desses 3 dias, aonde eles encontram Jesus? No templo, sentado com os mestres, discutindo, ouvindo e sugerindo coisas, dando informações. E aí, Jesus responde aos pais quando eles o questionam, quando eles encontram eles diante do Mestre. E Lucas registrou isso lá no capítulo 2, os versículos 48 e 49, dizendo o seguinte: quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. E sua mãe lhes disse: filho, por que fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Não era para menos, não é verdade? 3 dias. E a gente hoje, se tiver com o filho no shopping, ou num parque, ou num lugar de muita gente, de muita aglomeração, e a gente perdeu o filho, a gente já fica desesperado, já corre de um lado. Você imagine, Maria e José já deviam estar pensando assim, um absurdo de encontrar o filho morto, caído numa sarjeta, sei lá, alguma coisa tremenda, porque é isso que se passa no coração de um pai ou de uma mãe quando perde o seu filho, né? E quando Maria e João se refere a Jesus questionado daquela forma, Jesus perguntou para eles: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha que pergunta.
Uma pergunta que já mostra que Cristo Jesus, na sua adolescência, já estava tendo o entendimento de qual era a sua missão. Nas aulas anteriores, você já viu, nós já afirmamos aqui, que existem poucos registros que falam da infância, né, da juventude, da criança Jesus, né? Mas todos os nossos colegas e irmãos que nos antecederam afirmam o seguinte: o desenvolvimento de Jesus foi um desenvolvimento normal, como uma criança normal, em que os pais tinham a preocupação de educá-los, os pais tinham a preocupação de ensiná-los, os pais tinham a preocupação de fazer com que eles crescessem com educação, sabendo respeitar os mais velhos. E Jesus não foi diferente. José e Maria tinham essas preocupações. E deve ter tido os seus desvios, os seus erros, né, ao educar Jesus. Mas ele fora criado assim como uma criança normal. E à primeira vista, quando a gente olha essa resposta de Jesus aos seus pais, José e Maria, pode parecer uma resposta de um pirralho insolente, não é verdade? Mas também é possível ouvir a inflexão da voz de Jesus, mesmo num texto impresso. Aliás, essas coisas é muito comum hoje, por exemplo, no WhatsApp, né? Às vezes você está conversando com alguém e você passa algumas respostas, passa algumas informações no WhatsApp, e às vezes você passa pensando numa entonação que você está dando, mas a pessoa, quando recebe e quando lê, recebe com uma outra entonação e acha que você está chutando balde, acha que você está brigando e não entende nada, e aí de repente você tem mesmo que ligar para a pessoa, encontrar com a pessoa e explicar o que está acontecendo. À primeira vista, parece que a resposta de Jesus, ou a pergunta de Jesus a José e Maria, fosse alguma coisa de um adolescente rebelde, né? O que você tem com isso? Que Deus está aqui? Não. Mas não era essa, na verdade, a intenção de Jesus ao perguntar a José e Maria. Na verdade, ele estava realmente confuso com o fato de que os seus pais o tivessem procurado por 3 dias antes de ir ao templo. Porque na sua cabeça, que já entendia ou já começava a compreender a sua missão, não haveria outro lugar que ele deveria estar que não fosse no templo. Que não fosse no templo. Então, o que deve ter passado na cabeça de Jesus? Puxa vida, será que eles não entendem qual é a minha missão? Para que eu vim? O que eu tenho que fazer? E aí ele faz aquela pergunta a José e Maria. Mas quando nós olhamos para essa pergunta de Jesus a José e Maria, e hoje, conhecendo a história do nascimento de Jesus, conhecendo a história da sua missão, nós podemos estar aqui pensando o seguinte: se José e Maria tivessem lembrado de tudo o que envolveu o seu nascimento, se tivesse lembrado das palavras de Simeão quando eles levaram aquele bebê no templo, que eram verdadeiras respostas àquele que seria Redentor, o templo, sem dúvida alguma, seria o primeiro lugar que José e Maria deveriam procurar assim que chegassem em Jerusalém, procurando Jesus. Seria ali. Só que ela completamente desligou. José também não pensou em absolutamente nada. Porque onde mais o Filho de Deus poderia estar, senão na casa de Deus? Não é verdade? Mas José e Maria não ligaram esses fatos. Tanto que Lucas registrou lá no capítulo 2, versículo 50, o seguinte: mas eles quem? José e Maria, não compreenderam
o que lhes dizia, ou o que Jesus dizia a José e Maria. Por que não vieram direto aqui no templo? Vocês não sabem qual é a minha missão? Pois bem, eles ouviram aquilo, não entenderam, não compreenderam absolutamente nada, mas uma coisa ficou gravado no coração de Maria. E ela guardava todas essas coisas em seu coração. Porque à medida que essas coisas iam acontecendo, ela ia também começar a lembrar de tudo aquilo, desde o momento em que o anjo conversara com eles. Muito bem. Agora perceberam José e Maria, diante dessa questão levantada pelo próprio mestre, de que eles, testemunhas oculares, que foram da anunciação dos anjos, os anjos apareceram a José e a Maria, testemunhas oculares da visita dos pastores quando Jesus nascera e estava lá na manjedoura, da adoração dos reis magos que também os viram na manjedoura, além dos oráculos proféticos registrados, como nós citamos aqui, de Oséias e de tantos outros. Eles realmente não tiveram olhos para ver surgir o propósito divino de Jesus. E agora que eles começam, então, a se lembrar dessas questões. Agora, Jesus sabia o que lhe estava acontecendo. Compreendia seu propósito, compreendia o seu chamado, entendia a missão que lhe fora atribuída por Deus. Essas coisas foram discorrendo, foram acontecendo ainda na infância, na juventude, na adolescência do nosso mestre. Agora, é preciso dizer aqui que, tragicamente, muitas pessoas só descobrem o propósito de Deus na pessoa de Jesus Cristo quando está perto do fim da vida. E olha, algumas nunca o encontram. Porque essa verdade, e eu vou estar falando à noite no culto vespertino, nua e crua do Senhor Jesus, é a verdade que salva, é a verdade que liberta, porque Cristo é a verdade. Muitas das vezes as pessoas não reconhecem esta verdade, esta mensagem de Jesus. E tragicamente se perdem. E como disse no texto que nós lemos, palavras do próprio Senhor, registrada por João no capítulo 5, verso 24, quando ele dizia o seguinte: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. O contrário disso vai ser condenado. Mas esses que assim creem já passou da morte para a vida. Percebem, irmãos e amigos, que esses eventos, que esses acontecimentos que foram registrados desde o nascimento de Jesus, sem muitos detalhes na sua infância e na sua juventude, apenas fecha quando chega ali no encontro de Jesus com os mestres da lei, e quando ele conversava, e ali é que começa a mostrar, não só para os seus pais, como para eles mesmos, que Jesus já estava no cumprimento da sua missão. São esses eventos que mostram a resposta a este Redentor,
que veio para redimir a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nos tornando Israel de Deus. Eu quero já caminhar para o fechamento da nossa conversa, do nosso bate-papo nesta manhã. E nós estamos com isso já encerrando esta primeira fase da infância, né, de Jesus, com esse registro final. Todas as questões que levantamos aqui, todas, foram tão somente acontecimentos do nascimento de Jesus até a sua adolescência. O que procuramos enfatizar foram os eventos como resposta nos planos de Deus para mim e você, em relação àquele que seria redentor da humanidade. E como está sendo, como foi e está sendo o nosso Senhor Jesus. É lógico que nos próximos encontros vamos ver muito mais sobre este maravilhoso personagem chamado Jesus. Agora, já no desenvolvimento da sua missão efetivamente. Mas eu não posso deixar de destacar aqui um registro que está lá em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, que desde o nascimento de Jesus, através dos registros feitos, dos acontecimentos que aconteceram na época do seu nascimento, ainda também na sua adolescência, como foi o caso da sua discussão lá no templo, existe sempre no bojo daquilo que Jesus quer trazer para mim e para você, um convite que ele fez no decorrer do seu ministério às pessoas da sua geração e que se estende às gerações que se sucedem e chegam até nós como um convite extremamente válido. E é isso que eu quero ler com você agora, encerrando o nosso encontro desta manhã, ou deste dia. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, nos diz a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o Senhor. É este personagem Jesus que hoje abordamos, a fase final da sua infância, que continua fazendo esse convite a mim e a você. Não percamos tempo. Vamos responder a este chamado, aceitando-o como o Senhor, como Salvador, como Redentor, que não deixará de ser uma resposta àquilo que Ele tem feito por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Amém.